que a gente já falou até aqui nesse início tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar hoje, a respeito aí de que uma igreja viva é uma igreja que compartilha de um relacionamento humilde e honesto, né? Não só com ela, não só entre aqueles que fazem parte dela, os membros, os irmãos, mas com as pessoas de fora também. A gente vai começar hoje a entender isso daí um pouquinho, certo? Então, bem, o princípio é uma igreja viva, como eu falei, compartilha de um relacionamento humildemente honesto. E duas virtudes estão interligadas na vida cristã. Tem muitas outras, claro, que a gente pode interligar, talvez a gente vai fazer isso aqui também depois, mas a humildade e a honestidade, né? Nós podemos, eu já até adianto um pouco que uma vai depender da outra. Você nunca pode ser honesto se você não for humilde primeiro, certo? Então a humildade, ela é importante e ela vai nos levar para sermos pessoas honestas, cristãos honestos, né? A humildade tem a ver com o nosso caráter, com o que nós somos, e a honestidade tem a ver com a atitude que nós temos frente às situações da nossa vida, certo? Um caráter de honestidade. A gente vai entender essas duas virtudes aí interessantes. Bem, e essas virtudes, elas são frutos do domínio do Evangelho sobre a vida do salvo. Então, eu sou salvo em Cristo, eu criei em Jesus Cristo, eu recebi o fruto do Espírito, que a gente vai falar aqui a pouquinho. Eu tenho essas qualidades na minha vida agora como um crente, mas só que isso precisa ser desenvolvido. Eu preciso fazer com que eu mortifique a minha carne ao ponto em que esse Evangelho que me salvou, ele me domine. Então, a humildade e a honestidade, ela não vem assim rápido. Não, eu me torno um crente e me torno honesto. Me torno um crente e sou humilde. Não, ela vem com o desenvolver, ela vem com o domínio, com esse Evangelho operando na minha vida constantemente e me ensinando essas virtudes, a ser humilde e, por consequência, ser honesto. E o Evangelho nos apresenta a verdadeira humildade e honestidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Cristo veio a este mundo, ele se apresentou como alguém humilde e honesto. E os irmãos aqui, eu sei que é escola bíblica, mas se lembram de um versículo na Bíblia que fala que Cristo, né, ele se cita como ser humilde? Alguns irmãos lembram a referência ou o próprio versículo? Isso. Né? O mais clássico que a gente conhece é Mateus 11:29, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, ou 28, né? E sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí o 29 vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E quando Cristo ele cita essas duas virtudes, note que ele vai citar até uma outra, né? Mansidão, né? Que tem parte na humildade também, né? Você só pode ser humilde se você também é manso. A gente vai ver isso bem daqui a pouquinho. Mas a ideia aqui é que Cristo ele está citando, tem um verbo ali que está em verde. Qual é esse verbo aí que está na tela aqui? Aprender, né? Então, quando Cristo fala aprender de mim, Cristo ele não só está dizendo, olha, vocês precisam ser humildes. E jogando no ar, assim, jogando no ar, assim. Você precisa ser humilde. Certo, mas qual é o meu padrão de humildade? Por isso que ele não fala assim, olha, vocês precisam ser isso. Mas ele fala, aprendei de mim. Ou seja, siga o meu padrão. Então, na vida cristã, irmãos, nós temos que seguir o padrão de Cristo. Às vezes a gente vai querer seguir padrões diferenciados para resolver as coisas da nossa vida, né? Ou para tomar certo tipo de postura. Mas a palavra de Deus sempre, e quando Cristo ele vai sempre falar, ele vai citar ele como um modelo. E só ele pode fazer isso porque ele é o próprio Deus. E ninguém mais, claro, exceto aquele que vive imitando a Cristo, como Paulo diz, né? Imitai, né? A mim, né? Como eu imito a Cristo. Mas fora isso, né? Ninguém pode falar de si mesmo, olha, me imite pelo que eu sou. A gente pode falar assim, olha, me imite
porque eu estou imitando a Cristo, né? Então, se você está vendo que eu sou parecido com Cristo, então siga o que eu estou fazendo. Mas somente Cristo pode de si mesmo dizer, aprendei de mim. Né? Paulo, quando ele fala, né, me imite, ele está apontando para Cristo. Né? Ele está falando, olha, porque eu estou imitando a Cristo. Né? Mas Paulo nunca fala assim, olha, olhem para mim e façam o que eu estou fazendo por mim mesmo. Então, sempre porque Cristo é o padrão de humildade de coração. Então, a humildade ela está na natureza do cristão e ela precisa ser desenvolvida. Então, se você é um crente em Cristo, você já está capacitado para ser uma pessoa humilde do ponto de vista bíblico, do que a Bíblia aponta e ensina do que é ser humilde. Porque tem a maneira do mundo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o ser humilde, conforme a Bíblia, você já tem em si, quando você é salvo. Você precisa apenas desenvolver essa humildade. Então, diante disso, a gente vai fazer aqui uma relação entre fruto do Espírito e humildade. Vamos ver que as duas coisas elas estão ligadas. Se você abre lá para Gálatas 5, 22 e 23, você vai ver o que a gente já estudou aí um bom tempo aí, no culto de quarta-feira de estudo, sobre o fruto do Espírito, não é? Mas note que eu achei bem interessante isso. Das nove virtudes que estão ali no fruto do Espírito, não tem a palavra humildade. Já parou para poder pensar nisso? É porque Deus não colocou, né? Ele repete às vezes até duas coisas parecidas: bondade e benignidade. Mas ele não cita a palavra humildade. Ele poderia trocar uma delas, que é bem próxima, né? E colocar humildade. Mas por que ele não coloca isso? Né? Por quê? A gente vai entender exatamente isso, né? Porque, de fato, Cristo, aliás, a palavra de Deus aqui no caso, em Paulo ali, ele está mostrando que essas virtudes do fruto do Espírito, as consequências de você desenvolver esse fruto do Espírito é uma vida humilde. E a gente vai compreender isso exatamente agora. Qual o primeiro fruto? O primeiro elemento desse fruto que tem aí? Amor, né? Então, o que é o amor? Se você olhar sobre o ponto de vista da humildade. O amor, né, seria o quê? Humilde desenvolve o amor ao próximo à medida que mortifica o seu orgulho. Né? Como é que um humilde ama? Como é que uma pessoa humilde ama? Ela desenvolve o amor pelo outro e não por si mesma. Ela desenvolve um interesse pelo bem do outro antes, muitas vezes, de si mesmo. Certo? Então, a gente nota que o humilde ele tem esse aspecto de amor. Alguém que mortifica o seu orgulho. Alguém que não olha para si primeiro, para suas necessidades ou para aquilo que ele quer, mas olha as necessidades do outro, né? E tem interesse pelo outro. Quer demonstrar amor pelo outro. Não fica esperando ser amado. Eu preciso ser amado. Se eu não for amado, né? Então, acabou. Né? Mas ele ama mesmo que não é amado. E isso daqui só um humilde pode fazer isso. Uma pessoa orgulhosa, né, que é o contrário de uma pessoa humilde, né, ela não faria isso. Então note que há uma ligação, né, entre amor e humildade aqui nesse sentido. Como também alegria. O humilde, ele permanece, né, que é o segundo, né, aí, amor, alegria. O humilde, ele permanece contente com tudo o que Deus lhe confiou nas mãos, pois se vê como imerecedor. Né? Essa é uma característica de alguém que é humilde também. A alegria aqui, quando está no fruto do Espírito, não é uma alegria só de prazer ou sorriso ou aquele ânimo porque algo bom aconteceu. Não é esse tipo de alegria aqui. Até a gente poderia traduzir a palavra alegria aqui por contentamento. Pode falar, não. Eu lembrei de Paulo falando que ele aprendeu a viver contente em toda a situação, alegria. Isso, exatamente. E ele cita isso aonde? No livro de Filipenses. E Filipenses é o livro que mais fala sobre alegria. Que ali, na verdade, é contentamento. Então, note que a relação de alegria aqui não tem nada a ver com festa, né? Não tem nada a ver com ficar saltando, pulando por aí como esse povo
Euforia, muito bem, boa. Isso é euforia, né? Euforia, você está sendo dominado por hormônios, por algo que te motivou para você saltar, pular, mas depois ali passa aquela festa, né? Passa aquele momento de alegria, né? É aquela depressão depois da pizza, né? Como é que ela chega aquela pizza com fome gostosa e depois quando você come, aí você nem quer olhar para a caixa da pizza, né? Fica, né? Passou aquela euforia, aquele desejo, né? Então aqui não é desse tipo, não é uma alegria nesse sentido, é uma alegria que é contentamento. Então, o humilde, ele permanece contente com tudo que Deus lhe deu, tudo que Deus lhe confiou, porque ele sabe que não foi ele, não veio dele, não partiu dele, certo? Então note que tem essa relação bem interessante, como a paz também, que é a outra parte, né? Amor, alegria, paz. Então o humilde, ele não se importa em vencer os argumentos, mas busca ser pacífico, na medida do possível, com as pessoas à sua volta, né? Qual o contrário de alguém que não é humilde, né? Alguém que é bélico, né? Alguém que quer vencer, soberbo, alguém que quer mostrar que olha, eu estou certo, olha, você tem que se curvar ao que eu estou falando, ou tem que, né? Então alguém que é humilde, ele não vai ter essa visão. Ele vai pensar, olha, tudo bem, você me venceu, tudo bem, tá ótimo, né? Não me importa em vencer os argumentos, não me importa em ganhar, o que me importa é assim, estarmos em paz, certo? Claro, em paz pelos meios corretos, tá bom? Não é paz de qualquer forma, mas é a paz verdadeira, a paz pelos meios corretos, né? E na medida do possível, né? Porque ainda assim podemos estar em paz, mas o outro não está, né? Então tem esse ponto também. Então ele busca ser pacífico. Qual é a outra parte aí do fruto? Longanimidade. Esse aqui é bem interessante. Tem tudo a ver com humildade, porque o humilde ele suporta com força e paciência as adversidades e contrariedades da vida. A longanimidade, ela diz respeito a isso, a sofrer com paciência, ou sofrer ao longo de um tempo, ou passando por um tempo, né? É diferente de mansidão, a gente vai ver, mas ela tem a ver com o longo ânimo, né? Tem um ânimo que é longo, tem um ânimo que é mais duradouro. É você ser tolerante, não tolerar com tudo, mas tolerante em aguentar. Eu tolero isso, eu suporto. Eu sei que a carga está pesada, mas Deus está dando graça, força. Vou conseguir passar por isso e não vou me desesperar. O contrário de longanimidade é o quê? Uma pessoa impaciente, né? Uma pessoa que não tem essa força para aguentar, que sentiu a primeira coisa, já corre, já sai, já abandona, né? Já deixa, já não quer mais Deus, né? Porque Deus fez isso comigo, né? E aí volta na alegria, né? A gente falou agora há pouco, né? O contentamento. Porque Deus fez isso comigo, não mereço passar por isso, né? Por isso não, por uma coisa pior, mas, né? Uma coisa pior. Isso ainda é pouco. Até o sofrimento que Deus nos manda ainda é inferior ao que nós merecemos. É inferior ao que nós merecemos. Mas, claro que Deus está usando esses sofrimentos não para nos condenar, não para nos punir, mas para trabalhar, né? Para nos formar ao caráter da pessoa de Cristo, né? Do aprender de mim. Ok, e aí nós temos benignidade, correto? O humilde, ele condói do próximo. O que é ser benigno? É alguém que se condói do próximo e expressa misericórdia para com as pessoas, certo? E não liga muitas vezes se vai perder ou não, né? Eu estava no estacionamento ontem do supermarket comprando pão depois que eu deixei eu e o Matheus. E aí chegou um senhorzinho, não um senhorzinho, mas alguém já meio de... não era muito tão adulto, tão jovem, né, digamos assim, um jovem adulto, mas indo já para um caminho assim de meia idade para cima. E ele estava trazendo umas balinhas, né? Umas balinhas assim. E ele pegou duas balinhas, saquinho de balinhas, né? E você pode me ajudar? Como vocês sabem que tem aqui no Rio, né? Você pode me ajudar uns R$2 aqui, você compra essas duas balinhas e tal. Aí eu falei, tô no estacionamento, né?
tava com R$2 ali, eu falei, vou ajudar, né? Deus sabe, né? Às vezes toca, né? Tem gente que às vezes a gente trava, né? A gente não consegue, mas tem outros que a gente vê que, né, Deus está falando e aí o camarada ele foi, eu vou ver aqui a moeda. Aí ele falou, se você não tiver moeda, você pode fazer Pix, que eu aceito também. Aí eu falei, não tem jeito, tem que dar mesmo, tem que doar. Mas eu achei interessante um pouco a sagacidade dele. Porque o que ele fez? Ele estava me fornecendo 2 saquinhos de balinha por R$2. Quando eu dei os R$2 para ele, ele tirou um saquinho e me deu só um. Eu poderia fazer o quê? Pô, era 2, né? Era 2. Por que você me deu um? Né? E eu falei, um saquinho de balinha desse, na verdade os 2 não valem nem R$2. Pra começar aí, né? 2 não vale nem R$2. Né? R$2 com mais um eu compro o saco inteiro aí, das 2 balas. Mas só que você para e você pensa assim, a pessoa tá falando, olha, se eu desse para ele os R$2 e não recebesse nada, para ele ia ser um ganho imenso. Para mim R$2 talvez não é muito, mas para ele já é alguma coisa que, então você observa a situação e vê, não, para que eu vou questionar, né, um saco de bala, né? Para ele um saco de bala, para ele foi muita coisa ele ter comprado aquilo. Então você releva, por quê? Porque você tem essa visão, olha, benignidade, entendeu? Se compadecer, se condoer com o próximo. Quem está fazendo aquilo, ele está talvez desperto, mas é porque ele não tem recurso, ele está, olha, se eu puder segurar essa bala, vender para outro, ganhar mais na frente, para poder ter a condição, eu vou fazer isso, né? Tudo bem, mas é ter essa visão de se condoer pelo outro, não ficar querendo, né? Poxa, mas eu quero isso daí de volta, me dá, é meu, né? Então é ser benigno. E bondade diz respeito a humilde, né? Que age com bondade ou com benevolência em todos os seus atos, reprimindo o pecado na sua vida. É alguém que tem como o bem como o foco da sua vida. Em toda a minha vida eu me coloco para fazer o certo, para fazer o correto, para fazer o que é bom. Eu miro em fazer o que é bom. Eu não miro em, como às vezes muitos brasileiros nós somos, como nação, né? Eu miro sempre em fazer um jeito, né? E o jeito muitas vezes não é o bom, não é o correto, não é o justo, né? É o contrário, né? O jeito é exatamente o errado, né? Então eu vou dar um jeito. E a gente tem que mirar no que é bom. Então eu vou fazer o melhor, vou fazer o que é bom, vou ter uma atitude de bondade em todos os meus atos. Para o quê? Para não deixar que o pecado, né, surja e venha na minha mente como um meio de poder achar um atalho e fazer aquilo que não é o certo. Então é isso que é agir com bondade. Não é só agir com bondade no aspecto para com o outro, mas para com seus próprios atos. Né? Alguém, Marcelo, ia falar? Não, eu lembrei da parte do Paulo que falando sobre o bem que eu quero fazer. Faço. Então, luto, murro, né? Eu dou soco, mato, Sim, luto, né? Aham. Então tem a luta meu mesmo para poder seguir e fazer, né? É uma luta constante. Romanos 7, 1 Coríntios 9. Não é que a gente queira deixar a natureza carnal vencer, mas é uma luta, é o contrário, né? É o de não deixar ela vencer. Sim. É o que eu falei, é o reprimir. Eu tenho que reprimir qualquer iniciativa da minha carne de querer pecar. Porque você sabe o momento em que você vai pecar. Você sabe. Como um crente, você dá o sinal. O sinal ativa e fala assim, atenção. Né? O próximo passo que você der, você já vai, né, para a forca. Você vai para aquela área, né, em que você vai perder a sua comunhão com Deus, em que você vai ter essa comunhão atrapalhada, né? Então você precisa. Mas assim, infelizmente a gente vai cair ainda mais. Sim. Eu estou tentando achar onde eu sou boa, qual foi o espírito que eu sou boa, porque até agora eu estava com aquele negócio aqui. Qual parte, né? Qual parte? Mas da gente também não ficar naquele lugar ali de
ai, sabe? Nunca vou, né? Eu nunca vou conseguir ir pedir perdão e seguir em frente. Então talvez vai ter dias que eu vou conseguir ser longânima, mas a bondade talvez não vai conseguir. Talvez tem coisas que eu consigo fazer com muita facilidade, que é a minha zona de conforto, outras que não é a minha zona de conforto. Então é lembrar que a gente tem todos eles, né, todos os pedacinhos do fruto, e é doloroso, é trabalhoso. Você agir com paciência, você deixar o outro vencer. Eu acho que essa é a pior parte pra mim, porque entra na questão do meu senso de justiça própria, não é justiça divina, de achar que eu tenho que ser o advogado e vencer com os meus argumentos. Então é uma luta diária, vai vencer de um lado, perder em outros, e amanhã tem jeito de seguir. Exatamente, nunca nós vamos nos ver, olha, totalmente isso aqui, olha, sou longânimo, sou benigno, ajo com bondade, porque se a gente olha lá para Gálatas, lembrando aqui, Gálatas 5,16, olha lá, Gálatas 5,16 e 17, mas o foco aqui é o 16, o que diz ali no 16? Tipo, porém, andai no Espírito, e mais satisfareis os desejos da carne. Muito bem. Aqui não é um ato pontual, né? O verbo aqui é um ato pontual. É um ato assim de dizer assim, olha, se você andar, né? Você nunca mais vai, no ponto de vista, olha, ande um trecho aqui, faça o que o Espírito quer e tudo na sua vida você vai ser bom, longânimo, benigno. Não. O verbo aqui ele diz respeito a andai. Aqui não é uma ordem, porque se fosse uma ordem seria o quê? Ande, né? Uma L português ali, imperativo, né? Mas aqui o verbo é andai. Andai quer dizer o quê? Constância. Andai, né? Enquanto você caminha com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Jamais você vai satisfazer as concupiscências da carne. Então, à medida que você para de andar, de caminhar, de ter comunhão com o Espírito Santo, você vai ser sujeito a tudo aquilo da sua carne aparecer de novo, ou vir com mais força. Claro que não quer dizer que, mesmo andando com o Espírito, não vai aparecer. Vai aparecer. Porque cada vez que você vai andando com o Espírito, você vai vendo como a palavra de Deus, né? As imperfeições da sua vida. As imperfeições do seu coração. Mas com certeza você vai cair muito menos do que você está talvez caindo hoje. Mas pelo ato de você constantemente estar perto do Senhor. Porque no versículo seguinte ele diz, por quê? Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que fazer o que está no versículo 16? Porque senão, né? Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Que é o que ela falou ali, né? Eu tenho essa luta, né? Por quê? Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Que aí toca o que o Marcelo falou do Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. E claro, ali é bem interessante, e ali há alguns teólogos que interpretam de uma maneira, como se fosse um ímpio falando, né, antes de ser salvo. Ou de sendo um crente. Eu acredito que ali ele está falando como um crente mesmo. Não tem essa visão. Tem alguns que pensam que é antes, né? Que é de ser antes. Isso. Tem uns que falam que é essa questão da parte da lei. Né? Que a lei dizia uma coisa para ele, mas a carne falava outra e ele tinha que obedecer a lei, mas ele ficava nessa luta. Mas eu creio o contrário. Eu creio que ali a ideia realmente é um crente. É um crente. Com a tua natureza. Com a tua natureza. Porque lá na frente ele fala, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo desta morte? E depois ele vai dizer, mas graças a Deus, né? Em Jesus Cristo, né? Que nos dá a vitória. Então, não, exatamente, porque nós temos que ver que nós estamos num corpo, né, de peso de pecado e morte mesmo. Se a gente fazer tudo o que a gente quer, a gente bate na morte.
A gente, olha, eu vou fazer tudo o que eu quero. Você bate na morte, rápido. É fácil, né? Mas a gente tem a Cristo, né? A gente tem o Espírito Santo que nos leva a constantemente falar com a gente, né? Dizer ali, olha, não é ali, vai por cá, volta. E nós, irmãos, Satanás vai agir em coisas sutis, muito sutis, muito, mas muito sutis na sua vida, né? Ele pode usar uma tristeza para poder tirar dos caminhos do Senhor. Ele pode tirar a alegria também. A alegria. Ele pode te dar uma alegria tamanha em que você se desvie por conta disso. Você fica tão feliz, tão contente com aquilo que Deus te deu e você esquece. Quantas vezes eu já vi pessoas assim, pessoas que vinham na igreja lá onde eu morava e vinha sem trabalho, sem emprego, aí chegava na igreja, os irmãos consolavam, davam apoio, cesta básica, conseguiam um trabalho. Quando conseguiu o trabalho, o camarada sumia. Já era, conseguiu. Porque ele não veio por Cristo. Mas não era talvez um crente mesmo. Mas a questão nós temos que ter muita. Isso com a gente pode acontecer também. Talvez às vezes aconteça com o trabalho, mas aconteça com coisas menores. Porque é mais fácil de você esconder. Eu percebo muito isso, que a questão de. Aquela questão que a gente tem falado sempre de que você não merece o que você tem. Né? Aí isso tem reverberado a questão da gratidão na minha cabeça. De que uma coisa que você falou aí, é um sapato furado que você tem. Você sempre fica assim, caramba, preciso de. A gente está sempre no que a gente precisa de alguma coisa. A gente nunca está focado realmente no quão bom é ter o que a gente tem. Aquilo que você falou, R$2 por sua, não é, às vezes não é nada. Está ali largado na bolsa, mas para aquele homem podia ser um pão que a família dele comer naquele dia. Então é a gente sempre ser grato e ver as coisas boas que a gente tem, mesmo que pra gente pareça ser menos, às vezes, sabe? Exatamente. Exatamente. E sempre que o nosso coração sempre almeja mais. Né? Sempre a gente quer satisfazer algo que parece que a gente precisa, mas a gente não precisa. Mateus. Provérbios 30 fala sobre o que estava procurando na passagem. Provérbios 30, do 7 ao 9. Que ele até pede para ter só o necessário. Dar a porção diária. Para não nem a pobreza, nem a riqueza. Dá meu pão que for necessário para não suceder, estando eu faço, te nego e digo quem é o Senhor. Ou quem empobrecido vem a faculdade do Senhor. O que é necessário, né? O pão nosso de cada dia, né? Cristo ele falou pão nosso, né? De cada dia. Ele não falou pão nosso, tipo, do ano que vem, de cada dia, de cada momento, né? Então, pode falar. Sobre se a gente olhar os pecados do nosso coração, tá pensando. Isso a gente sempre vai ter, a gente sempre vai ver. Se você não vê que você tem esses pecados no seu coração, você já está com um problema. Agora, você não pode esquecer que o Espírito Santo está fazendo a obra no teu coração. Esse é o grande problema nosso. A gente só olha para o pecado. A gente não olha a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo está transformando a gente. Se você tem o Espírito Santo, ele está te transformando. O que você é hoje, 5 anos atrás, você já era diferente. Se você continua com o mesmo pecado e não também ter uma evolução de santidade, aí você tem um problema sério. Agora, se você está tendo santidade, você está buscando a santidade, mas você ainda vê os pecados, isso é normal. Você vai ver os grandes homens, né, do passado, sem falar porque eram pessoas terríveis, sempre condenavam os seus pecados. Isso aí, se você não estiver enxergando isso, aí é um problema sério. Você achar que está bem, está satisfeito. Não, agora eu sou o cara. Isso vai ter que sempre estar à nossa vista, mas a gente nunca pode deixar de olhar para a obra do Espírito Santo do que Cristo fez. Sim. Esse é um olhar para o pecado e um olhar para Cristo. Sim. Se você não fizer isso, aí você vai viver uma vida miserável. Você só vai olhar só o pecado. E de fato, irmãos, a gente pode trazer isso que o irmão falou com aquela ideia não uma passagem bíblica, mas uma comparação, né, entre o porco e a ovelha, né?
sabe? A ovelha, né, mesmo que ela se lambuze, mesmo que ela se suja toda no charco lá do porco, né? Mas ela sempre vai olhar para ela, a ovelha, né, o crente, né, o salvo em Cristo, ela sempre vai sentir ali que, olha, algum problema tem. Algum problema tem. Né? Eu tô sujo, que é isso, né? Poxa, eu tô toda hora vindo aqui, toda hora é uma parte do meu corpo que eu sujo, né? Eu tô vindo várias vezes aqui de novo, tô fazendo isso de novo, é a mesma coisa. Ela sente, porque o Espírito Santo tá ali, ó. Ele vem para convencer o pecado, da justiça e do juízo. E aí muita gente pensa que é só daquele momento da salvação. Não, o Espírito Santo só atuou para me convencer do pecado, da justiça e do juízo só no momento em que eu fui salvo. Depois ali parece que acabou, né? Ele só mora em mim, talvez ali toma café, janta, né? Fica ali no meu corpo, mas assim, o restante ele já foi, porque ele só veio habitar em mim, ele é só como se fosse um parasita, né? E o Espírito Santo não é um parasita, ele está atuando na sua vida, ele está te lembrando, ele está te reforçando, ele está inculcando na sua mente, né? Como em Deuteronômio é dito, né? Para os pais inculcarem na mente dos filhos, né, a lei de Deus. A mesma coisa o Espírito Santo está inculcando na gente, está colocando a todo momento, né? Coloca a tua vida em ordem, te conserta, tá vendo que você não está feliz. E todas as vezes que você vai buscar a felicidade fora, aí vem mais miséria para sua vida, mais sofrimento, mais peso. Você não consegue sair até que você se converta, né? Ou volte a Deus, se arrependa. E aí você experimenta de novo daquela alegria, daquela paz, daquela graça de Deus. Então assim, não é ruim quando a gente é puxado a orelha pelo Espírito Santo. É maravilhoso. Porque Hebreus 13, vamos lá. Hebreus 13 diz o quê? Isso aqui eu já falou também, mas é bom relembrar que é o Espírito Santo inculcando, né? Hebreus 13, deixa eu ver aqui, Hebreus 12. Olha só, Hebreus 12, 4, até o versículo... vamos ler até o 13, né? Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Então note que ele está falando, olha, na luta contra o pecado de vocês, e aqui é Paulo falando para os hebreus, que estavam passando por um processo de querer se desviar da fé, né? Ele está dizendo, olha, vocês ainda não têm resistido até o sangue. Ou seja, o que vocês têm feito para poder resistir ao pecado, ainda está sendo pouco. É como Paulo falando, dá para fazer mais ainda. Vocês estão já sentindo não vai dar, vou pecar, não, vou ter que me desviar. Calma, ainda dá para aguentar. Você não resistiu até o sangue ainda. O sangue é morte? Não, o sacrifício, né? Não seria morte, mas seria alguém que dá o sangue, né? Alguém que vai ali até as últimas carnes, até as últimas. Enquanto existe vida, né? Então eu vou ali e resisto, né? Eu não resisto fácil, exatamente. É como na batalha, né? A pessoa um tira o sangue do outro e só está dando sangue pelo causa. Exatamente. Então, por pouco, eles estavam já desviando, indo para o pecado e parar. E aí ele fala assim, olha, e estáis esquecidos, olha, vocês estão esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. E aí ele vai aqui nos dizer, né? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Então, o melhor sofrimento que nós podemos ter é quando Deus aplica ele sobre nós. Porque não é para a nossa reprovação, mas é para a nossa aprovação. E aí ele fala, porque o Senhor corrige a quem? E açoita a todo filho a quem? Recebe. E na sequência diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? E o 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado praticantes, logo sois o quê? Bastardos e não filhos. Então se o Espírito Santo, se Deus não fala ao meu coração
e não aponta os meus pecados, e não me chama a correção, aí que claro, aí, eu sei que ninguém aqui talvez vai sentir isso, mas para uma pessoa que não é um crente, ele não vai ser levado a essa exortação do qual Deus vai chamá-lo para voltar. Porque na verdade ele nunca foi filho. Eu ia falar isso agora. Ele nunca foi filho. E o sofrimento dele é pior. O sofrimento dele é condenatório. Ele sofre a condenação, né, do seu próprio pecado, a consequência do seu próprio pecado. Já a gente, como cristão, a gente sim, podemos sofrer a consequência do nosso erro, do pecado, mas não é só a consequência do pecado que a gente sofre. Há um benefício que está por trás ali, que é o quê? É de Deus nos mostrar que erramos e que possamos voltar para Ele. E nunca mais voltar para lá. Né? Então, temos que ver exatamente assim, irmãos. E ele fala, além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, versículo 9, e nos respeitavam. E respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos. Né? Ou seja, se o seu pai você obedecia, se a sua mãe você obedecia, né? Eu espero que sim. Não sei se você foi um filho rebelde, muito rebelde, uma filha muito rebelde quando era criança, mas você respeitava. E ele falou, olha, existe alguém muito superior ao seu pai terreno, a sua mãe terrena, que é o Pai espiritual, é o Deus celeste. Então, por que nós não podemos nos submeter a Ele para que vivamos, né? Para que a gente tenha vida, para que a gente não viva na beira da morte, da miséria, do pecado sempre, né? E aí ele termina falando, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, os nossos pais ainda são falhos. Eles nos corrigiam, assim, sabendo que eles são falhos também, né? No melhor que eles achavam que era bom ensinar para a gente. Mas note, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. E ele fala, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus é um Pai tão perfeito que todo o ensino dele nunca falha. O pai, às vezes, pode dar um conselho, a mãe pode dar um conselho que não é muito proveitoso. Ou que pode se aproveitar, mas tem um ponto ali que não é bem o que está correto, o que está certo. Mas Deus não. Mas Deus sempre nos disciplina, Deus sempre nos chama para nosso aproveitamento. Ou seja, é para nosso aperfeiçoamento. Ele nos coloca numa condição de que Ele sempre vai mirar com que a gente seja filho perfeito. Filho perfeito, filho perfeito. Por quê? Para sermos participantes da sua santidade. E o que é ser santo? Né? É não só ser sem pecado, né? Mas é ser semelhante a Deus, que é perfeito. Aí, claro, e você vai ver ali toda a disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, correto? Ninguém gosta de apanhar, né? Nem o Asaf. Mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Então, note, andar no Espírito, quer dizer uma constância, né? Andar, né? Exercitados, né? Então, toda hora a gente está falando de o quê? De uma disciplina espiritual em hábitos constantes. O ato de andar, né? A gente pode até pensar numa academia, né? Ou alguém que faz Então você está ali andando. Aquilo ali está fazendo proveito para o seu corpo. Exercitando. Aquilo ali está fazendo efeito para o seu corpo. Está gerando. Então na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. É constância. Constância. A gente precisa ser constante. A gente não pode parar em nossa constância. Ah, pastor, mas eu só posso fazer isso hoje, pastor. Eu só posso ler 5 versículos, pastor, todos os dias, porque eu não tenho tempo, né? A correria é grande. Eu ainda parece que eu estou morto por dentro, né? Morta por dentro. Eu não consigo ir mais do que isso. A minha oração talvez é 5 minutos, porque eu não consigo ir 10 ou 15, né? Porque eu não estou ainda exercitado. Claro, você nunca entra numa academia e coloca lá 1 hora de corrida e pá. Com certeza você vai.
De uma coisa eu sei, o seu corpo vai mudar 100% depois daquela 1 hora de corrida. Porque olha, você vai pra glória e vai ser perfeito. Você não vai precisar de nada, de remédio, de mais nada, entendeu? Mas o ponto é, claro que você não vai fazer isso, porque Deus te quer muito bem aqui ainda, porque você tem que ser usado por Ele, né? Pra muita coisa na obra dele. Mas a questão é disciplina. É 5 minutos. 5 minutos. 5 versículos, mas 5 versículos em que você leia, se concentre, medite, e que você olhe para o seu coração e veja onde esses 5 versículos podem se encaixar na minha vida hoje. Onde eu posso praticar, Então é assim. Pensando no que Paulo falou, né? Os Jogos Olímpicos que falaram, né? Que você tem que ser disciplinado como atleta, né? Então, acho que é mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer nessa vida. Disciplina de um atleta, né? Atleta de Cristo. Né? Exatamente. É isso aí. Não tem, irmãos. A gente pode ler aqui a Bíblia. Eu sei que, olha, se todo dia tivesse culto, ia ser maravilhoso. Maravilhoso. Pode ter certeza. Às vezes você vai num retiro, num acampamento, tem 3 dias, só de palavras, só de oração, só de canto. Você parece que você sai assim, né? Tô na nuvem, né? Flutuando, você sai mais leve, né? Só tira aquele peso, né? Mas e se você notar, biblicamente você vai lá em Atos e você vê a igreja se reunindo todos os dias, esse hábito de se reunir todos os dias, para desenvolver tudo isso aqui, ó. Entendeu? Então, claro, a gente está num cenário totalmente diferente, num mundo, numa sociedade totalmente diferente. Nós temos outras situações, distâncias e outras coisas mais. Mas a questão é, você tem algo que eles não têm naquela época, que é a Bíblia Sagrada, né? A gente tem hoje a Bíblia, a gente tem como meditar, a gente tem muito mais recursos hoje do cristão. Mas a nossa questão é que não é o acúmulo de informações que a gente tem, é a gente ter a disciplina de poder ler a porção diária, o necessário para a nossa vida, e com constância. Isso vai trabalhar em nosso coração e nos mudar. Interessante que a gente observando para o fruto, né, essas partes do fruto, a maioria deles é de atitude, como a gente falou, andar, exercitar. Acho que só longanimidade e domínio próprio, né, que é você receber e suportar. Sim. O restante é tudo uma atitude, é uma ação. Nossa, é interessante como a leitura diária, a oração no nosso dia a dia, é uma escolha que a gente tem que fazer. Faz. Eu achei interessante, eu vou citar o ponto que estava no carro, né? Vocês dois. O Ismael é de lá de Pendotiba, né? E ele saiu de Pendotiba. Na verdade não, ele mora em São Gonçalo. Jardim Catarina, lá BR-101, já indo pra lá pra frente, né? E aí, ele foi ontem lá no encontro dos jovens. E ele falou que ele veio com Uber, né? Com Uber, né? E o Uber falou pra ele, você vai pra onde? Tava conversando, ele falou, eu vou num encontro de jovens lá em Campo Grande. Aí ele ia descer em Marechal, pegar carona com a gente e ir lá pra Campo Grande ainda. E o Uber falou pra ele, mas não tem uma igreja aí por perto, aí, lá em São Gonçalo? Né? Pra que lá em Campo Grande, né? Pra que lá? Aí ele falou, não, porque lá, né, tem os jovens da minha igreja, né, o meu grupo e tal. Porque a visão das pessoas é que o quê? Igreja é como se fosse mercado. Você vai com qualquer um que te abastece do que você quer. Entendeu? Mas igreja não é assim. Igreja não é mercado, né? Igreja é exatamente o alimento espiritual e você tem que escolher, né, e saber muito bem aonde você está indo para poder tirar esse alimento espiritual. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele não vinha para o encontro ontem. Ele falou, pastor, amanhã tem um concurso e eu vou fazer o concurso e tal, e eu estava querendo descansar. Aquelas pequenas coisas, olha só, eu estava querendo descansar, dar uma descansada para ir para a prova amanhã. Tudo bem, irmão, tá tranquilo, mas a vaga tá aqui, se você quiser. E depois, no outro dia, já no sábado de manhã, ele falou, pastor, eu vou. Aí eu logo pensei, eu falei, olha,
alguma coisa aconteceu, o Espírito Santo, né? Vou perguntar para ele o que aconteceu. Aí depois me perguntei para ele, falei, qual foi o motivo, né, irmão, ter decidido vir para o encontro? Ele falou, olha, pastor, se todas as vezes que tiver alguma coisa para Deus, eu encontrar uma justificativa para poder dizer que eu não posso, eu vou encontrar todas as vezes. Então assim, aí ele falou, olha, eu fiz essa inscrição há 4 meses. Em 4 meses eu vim estudando, não vai ser um dia. Não vai ser um dia que vai, tipo assim, que todo o conhecimento vai sair da minha cabeça, eu vou ficar... Vai ser treinado. No outro dia eu vou ter uma prova péssima. Né? Mas por quê? Por que isso? Porque quando a gente reflete sobre isso, a gente compreende que é Mateus 6,33. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Mateus 22 também fala do amar Deus acima de todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu espírito. Sim. Toda a tua força. E esforço, né, também. É um esforço a pessoa vir de lá. Só falando sobre a medalha, sobre a Olimpíada, isso marcou muito pra mim. Tudo que eu assisti na Olimpíada esse ano, eu nunca vou esquecer. O cara do tênis de mesa, que eu não vou lembrar o nome dele agora, quando ele perdeu a medalha. E ele falou chorando na frente do mundo inteiro. Ele falou, a minha vida é o tênis de mesa. Eu faço tudo pelo tênis de mesa. A minha vida é, eu fui pra longe dos meus pais, eu treino mais de 7 horas por dia pelo tênis de mesa. Tudo que eu quero na minha vida é uma medalha olímpica. Eu parei por alguns segundos e eu fiquei, caraca, que triste deve ser você viver em função apenas de um medal. Legal, é lindo você ver o esforço da pessoa, mas tudo na sua vida se resumir a isso. Eu fiquei muito triste, assim. Orei por ele. Ser reconhecido. Era antes dele, que também era o Hugo, né? O outro que era antes dele. Ele falou também a mesma coisa numa entrevista que eu vi ele dando. Que ele só veio constituir família depois que ele encerrou a carreira dele no tênis de mesa. Que aí ele foi fazer outras coisas. Porque ele falou que é realmente uma dedicação de vida inteira. Então ele só na verdade, ele não tem vida pra si. Não, é vida. Ele vive em função disso. E aí que você vê, né? Mais triste não é. É triste a gente ver esse comentário. Mas o mais triste é nós não corremos para frente. Isso é o mais triste. Isso é o mais triste, a gente não disciplinar para buscar Cristo. Um tesouro que é muito superior a uma medalha. Se perguntarem pra gente o que a gente está correndo atrás de quê? De quê? Será que a gente vai falar, a minha vida é Cristo. As outras coisas eu vou acrescentando. Isso é o... Eu fiquei uns 5 minutos parada pra fazer televisão. Focada. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre humildade, que é mais na frente ali, porque era essa visão grega de humildade. Mas eu vou deixar para depois porque tem um embasamento, né? Que era o homem humilde era o homem que se esforçava para fazer o melhor. Só que para nós crentes, o conceito é diferente. A gente não se esforça para poder fazer o melhor porque eles faziam para se aparecer. Eles faziam para ficar marcados na história, né? Enquanto nós não fazemos o melhor para eles. A gente não faz para ser marcado na história. Tem outros exemplos, a gente vê que tem atletas que são cristãos que dão glória a Deus. Sim, claro. A gente vê que tem diferente. Mas a maioria, mesmo cristão ou não, mas se dedica horas e horas, né? Claro. Então, se a gente fosse disciplinado da mesma maneira, de forma espiritual... Quer dizer que não é desculpa de o cara só focar no... Sim, não é. Se a gente tem essa disciplina, mesmo no pouco, mesmo na... Olha, eu vou fazer só uma esteira de 10 minutos hoje, sim. Só vou até a esquina ali e volto, né? De forma bíblica seria isso, né? Seria, olha, hoje eu vou ler talvez 5 versículos, 10, vou escrever aqui o que Deus falou comigo. Você fazendo um pouquinho, você vai, aumentando, e a sua sede e fome de Deus vai ser muito maior. Bem, eu sei que já estamos passando, tem mais 3 aí.
mas tudo isso tem a ver com humildade. Nós vamos ver que ser humildes, no fim das contas, é sermos submissos a Deus. Certo? Só que, claro, tem outras implicações aí, mas a base seria essa. E tudo isso que a gente tem falado aqui tem sido isso, porque um atleta ele se submete a um treinamento, ele se submete a condições para poder ele alcançar um alvo, né? E nós também. Então, passando, nós temos as 3 últimas ali. Fidelidade. Então, o humilde tem firmeza e lealdade aos princípios da fé. Por isso, sua vida é norteada pelo que Deus lhe ordena e não pelo que acha. Então, fidelidade é isso. É constância naquilo que você firmou, na sua aliança. Como crentes, na aliança que temos com Deus. Temos uma aliança com Deus, então nós nos mantemos firmes naquilo, custe o que custar. Custe o que custar. Eu não vou retroceder. Não, mas olha, as igrejas, as linhas de igreja tal, estão tudo indo para fazer isso aqui, ó. Vamos fazer também iguais a eles, porque senão vamos ficar para trás. Pois é, irmão. Exatamente, vamos ficar para trás. Desde que no céu a gente entre, vamos ficar para trás. Ceder só porque as pessoas estão indo, né? Só um efeito manada, isso nos traz problemas. Nós não estamos preparando uma igreja cheia de pessoas que gostam disso ou daquilo, ou que é como um clube para entregar a Deus. Olha aqui, Deus, um clube aqui para o Senhor, né? A gente está entregando uma noiva que é perfeita. Efésios 5, né? Uma noiva que vai se encontrar com o noivo para o casamento celestial. E aquela noiva se apresenta com vestes imaculadas, com vestes reais, limpas, para o encontro desse noivo. Então, a nossa visão é essa. Nós temos que mirar em igreja assim. Pastor, mas aí não vai encher número, não vai ter gente. Mas é isso aí, meu irmão. Nunca foi para ter gente, foi para ter salvo. Foi para ter salvo. Pessoas que querem realmente servir a Deus até o fim das suas vidas. Tem gente, em qualquer lugar você bota gente aí, mas salvo é diferente. Mansidão. O humilde, ele não é agressivo no trato com as pessoas, mas possui um espírito suave, doce e brando. Então a gente percebe que o humilde ele vai ter essa característica de mansidão também. Certo? É claro que muitas vezes nós não somos doces, né? Suaves, brandos, né? Nós não somos essas coisas lindas e cheirosas, né? Mas e gostosas também, né? Que o doce ali é uma coisa legal. Mas às vezes a gente age com certa rispidez. Porém, se você sabe e identifica esse problema, como os outros também, você pode mudar isso daí. Você pode ser manso. Você pode desenvolver essa mansidão e com isso se torna humilde. Certo? Então, ser manso não é ser alguém só ali, não é ser alguém calado e quieto, não é isso. Mas ser manso é ter um espírito suave. Ser manso não é ser sonso. Né? Não é ser aquela pessoa, naquele bobo ali, não é isso. Mas é você saber reagir não da mesma maneira, né? A gente sabe que tem a lei da ação e reação, né? Toda ação tem uma reação de igual força. Igual força, né? Você joga a bola aqui, a bola que você jogou aqui volta com a mesma força. Porque você, isso é física, né? Isso é física. É física. Mas a Boa. Isso tem tudo a ver com o que eu ia dizer, por quê? Porque você joga, quando você joga a bola, né, na parede, é como se a bola, ela, ao invés de voltar com toda a força, ela perde a sua força e cai e responde de uma outra maneira. Isso tem tudo a ver com o seu humilde. Era uma reação, mas você não pode... Mas não pode ser igual. Só igual. Igual. Certo? Mansidão, ela é força sob o controle. E é como Cristo fala, né? Se alguém te ferir a face, né, dá a outra. E a outra não é, eu vou, bate aqui agora, né? Nós sabemos que não é isso. Mas é a ação diferente. Eu não vou bater na mesma face dele. Eu vou bater nele. Não é dente, olho por olho, dente por dente. Mas é o tratar diferente.
para que a gente coloque sobre a cabeça dos inimigos o quê? Né? Uma brasa viva ali. Como é, né? Como é que esse cara tô maltratando e o cara tá fazendo isso, né? E você nota a vida de Cristo. Pôncio Pilatos. Ele vê ali o sofrimento de Cristo, ele, olha, tu não tem nada para poder responder, você pode. Aqui você tem todo o tempo para você argumentar. E você não acha que Cristo, né, sendo Filho de Deus, o Deus, poderia argumentar com todas aquelas pessoas? Olha quantas possibilidades Cristo poderia. Pensa bem aí. Cristo naquele momento ali, chicoteado, já com uma coroa de espinhos, cuspido, numa multidão ali querendo a morte dele, sendo incitada, na verdade sendo incitado, no efeito manada ali, né? Sendo incitado pelos sacerdotes principais. E no fim das contas, vamos ver as opções que Cristo tinha. Quando Pôncio Pilatos tivesse falado, não, olha, você tem agora você pode falar aqui, diz aí, defenda-se. Você não sabe se eu tenho o poder de livrar você. Cristo poderia fazer o quê? Tá bom, eu vou me defender. Raios, pá! Primeira possibilidade. Anjos. Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo. Problema nenhum, Cristo agiu na justiça dele. Tá ótimo. Cristo poderia o quê? Falar do evangelho que ele prega ali os 3 anos. E podia aquelas almas serem salvas. Podia? E aí todo mundo ia ver ele é o Messias. E ele não iria morrer. Né? E você pode pensar em outras possibilidades do que Cristo poderia fazer, mas o que Cristo fez? Podia ter voltado pro céu. Podia desaparecer ali. Desaparecer naquele momento, né? E todo mundo ia ficar espantado. Já era. Mas note que a atitude de Cristo não era essa, porque tinha um plano eterno da morte dele. E ele fica ali, sofre aquela dor. Em obediência, né? Por quê? Humildade. A gente vai ver isso daí. Porque ele tá exatamente sendo fiel ao que foi lhe ordenado, né? Manso, aguentando aquela dor ali, né? Não sendo agressivo. E todas as outras que a gente acabou de ver. E no fim das contas, o domínio próprio, né? Ele não estava na posição de Deus ali, ele tirou, né? Ele se esvaziou de todos os seus poderes. Então, no fim das contas, Cristo ele sabia das suas limitações naquele momento. E, no fim das contas, ele se domina ali, que ele poderia fazer tudo aquilo, mas porque ele está visando o sacrifício que ia fazer por nós. Então, note que a vida de Cristo, você começa a aprender com ele, você vai vendo domínio próprio aí, no caso humilde, ele enxerga as suas limitações e se guarda do exagero e do desequilíbrio, que são manifestações do orgulho. Então, o humilde, ele guarda-se. Ele luta para que não viva uma vida em desequilíbrio. E aí a gente pode pensar em inúmeras formas de desequilíbrio. Desde falar, desde vícios, desde fugindo na minha mente aqui, mas qualquer coisa que a gente possa viver um desequilíbrio em nossa vida. Pensamentos, desejos descontrolados, né? Os sentimentos, né? Ira, raiva, ou contrário, né? Reação. Sim, como você vai agir. Então, tudo isso são formas de desequilíbrio. Bem, irmãos, não finalizamos hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Nosso tempo hoje. Eu sei que eu vou falando assim muito, mas eu sei que a gente não fechou todo o estudo, mas daquilo que você ouviu hoje, veja dentro do fruto do Espírito qual aspecto em que você não tem sido humilde. Faça esse exercício na sua casa durante essa semana. Comece a notar em você quais aspectos, né? Pode ser todos, pode ser um, né? Que não seja tudo. Pode ser até mais do que isso daí, né? Então vai assim, fazendo esse exercício na sua casa e começa a tomar uma atitude diferente. Você vai notar como Deus é gracioso e vai te dar, vai te mostrar resultado nessa sua decisão.